Bom dia! Tudo bom, gente? Ai, botar uma musiquinha. Hoje eu quero esperar a nossa convidada com música. Ah, já chegou! Que delícia! Que delícia! Bom dia a todos vocês. Ê! Ê! Só assim, viu? Para você vir na minha Menina, só casa. se vê! Quanto tempo! Nossa, que delícia, que delícia. Deixa o Quanta pessoal ir chegando. saudade de Bom dia, boa você, meu. tarde, bom dia. Olha eu. E com essa pandemia agora, só assim pra gente se ver mesmo, né? Não dá nem pra É combinarmos de verdade, viu? visitá-la. Ai, querida. Olha, gente, deixa eu falar. Eu sei que eu elogio todos os palestrantes, até porque nós temos que ser gratos por essas pessoas estarem aqui compartilhando seu conhecimento conosco. Então, acho que isso já é nossa, é uma gratidão imensa. Mas é um prazer estar recebendo aqui, né, na minha casa, junto conosco. Não Gente, te ouvi deixa eu nada, apresentar cortou. para vocês essa grande paixão, essa pessoa maravilhosa, que é a doutora Maria Cláudia. Tá? Ela foi parceira nossa nos cursos de pós-graduação durante muitos anos, né, Má? Sim, Muito sim, quase tempo, 10 anos. realmente. Quase 10 Ela é anos. mestre, doutora, especialista, docente, é avaliadora do Sistema Nacional de Educação Superior e hoje trabalha na área oncológica e tem uma grande contribuição para todos nós. Agora, eu acho que o principal elogio, né, que eu posso fazer para alguém da tua competência é justamente, além de admirar e reconhecer a tua competência, reconhecer a tua didática. A forma, Má, como tu simplifica, como tu se dedica estudando e quando vai ensinar para o aluno, não tem essa historinha de esconder o jogo, de se virem, é se transformem, é mudem a forma mesmo de pensar e atuar, sempre com um olhar muito carinhoso pelo paciente. Obrigado, viu? Parabéns pelo teu trabalho e obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Van, o convite, né, a nossa parceria. Obrigada mesmo, mesmo. Sou muito grata. E um pouco do que eu sou hoje foi a minha trajetória construída com você, pode ter certeza. Oh, que fofa, gente, eu não Sim, digo, ela é só e amor. é, e é recíproca a minha admiração por você, tá? Então, estou muito feliz de participar do Conexão Nutri e de poder estar aqui para esse bate-papo hoje à tarde para a gente falar de um assunto tão importante. Muito, muito importante, Má, muito Obrigada mesmo interessante, pendo viu? convite, tá? Muito, Ó, demais. estão Obrigada pelo mandando convite. beijos, já Ah, estão meu aqui Deus dizendo do que é céu. maravilhosa. Vendo um monte de gente ali tá passando. Obrigada mesmo, vi a Patrícia Carla, o pessoal aqui prestigiando a live. Esse pessoal todo que eu citei faz parte do nosso time lá da UFGD, da Federal da Grande Dourados, viu? Muito obrigada pela presença de todos vocês, tá certo? Olha, Obrigada obrigado mesmo. mesmo, viu, gente? Sorte de vocês terem aula com essa profissional maravilhosa. Kelly, ela falou que você é professora lá. Bem-vinda, viu? Sou Depois fica bem-vinda. salvo no IGTV e também no YouTube, no canal do YouTube. Alguns vídeos estão indo para o canal e outros mantendo. Depende da arte que a gente segue a sequência no Insta. Mas Vou a dar só um gente manda o recadinho link para esses sim. alunos, ô Van, que eu tô com saudade, viu? Muita saudade de dar aula para Oh, eles. meu Deus. Não é Tá fácil difícil, essa né? Não, pandemia. Nós não. continuamos com um trabalho intenso, árduo, né, no home office, né, em casa, mas a saudade da sala de aula é muito grande. Então, um beijo no coração de todos que estão me assistindo aí. É uma oportunidade como se nós estivéssemos na sala de aula, né? Estou muito feliz de estar podendo falar Que para eles bom, viu? novamente. Gente, vamos lá então. Deixa eu fazer alguns combinados. Clica, não poupa não e mande muitos corações. Também ajuda a gente a entregar e avisar da live. Essa setinha que está aí, você manda para a sua lista de contatos, porque o Instagram, devido ao excesso, ou a mera mortal, né? Porque nossas contas ainda não são pagas, né, Mar?
E Sim. aí a gente não está conseguindo avisar e distribuir. Eu vou tirar os comentários para não ficar no rosto da convidada. E aí vocês têm uma caixinha com ponto de interrogação que vocês podem nos mandar as perguntas e eu vou lendo, Má, e passando para você. Tá bom? Correto, com prazer. O que eu puder ajudar e responder, estarei à disposição. Já sei que vai ser maravilhoso. O que eu não souber, fica aqui, né? Ninguém né, gente? Eu falo não, mas a verdade... Ai, olha, amo. Não, mas o saber, né, o conhecimento não pode ser um copo cheio, né? Temos que estar abertos sempre às novas oportunidades. Boas né? falas. Então, o que eu não souber, eu vou falar, meninos, vamos pesquisar juntos. E é isso mesmo, é isso mesmo. Ainda mais um assunto que é assim, sempre muito importante. Eu tive aula com o Burini, e o Burini, nossa, em 95 já falava, né, dessa situação. Mas ainda não era o auge, falar em sarcopenia, em idosos. E ele já falava, ele até brincava assim, ó, você começa a envelhecer a partir do momento que nasceu. E a intensidade não é a partir dos 60, não espere os 60. É com 25, 30 anos que você tem que pensar como é que eu quero envelhecer. O que você acha disso? Eu penso exatamente assim, é isso que nós precisamos propagar, que nós começamos a perder, né, a declinar a massa muscular a partir dos 30 anos, 30, 35 anos. Então, se nós não cuidarmos, porque já é muito claro na literatura que a qualidade da dieta e o quanto você se dedicou ao exercício físico durante a trajetória da sua vida, né, tem muita associação com essas duas condições, tanto com a fragilidade quanto com a sarcopenia. Então, é o que nós fazemos durante toda a nossa vida, todos os nossos ciclos, todas as nossas fases, que vai dizer lá na frente o quanto intenso, né, vão ser essas duas condições. Então, isso é bastante preocupante. Nós falamos que a qualidade da dieta, especialmente, tem estreita relação com a condição de sarcopenia e de fragilidade ao longo da vida. Então, começamos, de fato, isso, tem que começar a pensar nisso, né? E nós estamos falando... já falar da qualidade da dieta, mas antes eu queria pedir para quem está chegando agora e não sabe o que é. Professor, o que é a sarcopenia? E ela acontece, por que a gente está falando algo de 30 anos? Quer dizer que ela é progressiva? Explica para a gente um pouquinho sobre a sarcopenia, porque muita gente acha que é assim, esse ano eu não fiz exercício... Tá tudo bem. Então, fala um pouco para a gente, um pouco sobre o conceito e o impacto disso, se tem dados epidemiológicos. Sim. Para eu falar um pouquinho da sarcopenia, Ova, não tem como eu falar um pouco de como ela era, né, conceituada e de como ela é conceituada hoje. Eu acho que tem esses dois marcos que foram muito importantes. O primeiro marco com o consenso europeu em 2010, onde nós temos a baixa massa muscular como fator predominante para a classificação para diagnóstico de sarcopenia, e o consenso publicado pelo mesmo grupo europeu em 2018, ele já traz para nós profissionais e para toda a população a baixa força muscular como fator predominante, né, como fator primordial. Então, quando nós falamos de sarcopenia, nós temos que lembrar da definição macro, que é essa perda, né, progressiva e generalizada, né? Então, é uma desordem musculoesquelética progressiva e generalizada, como você disse. Então, ela começa numa determinada fase da vida e ela é, de fato, progressiva, e ela é extremamente associada com o aumento da probabilidade de desfechos adversos, especialmente no idoso. E quando nós falamos de desfechos adversos, oriundos dessa deterioração, desse declínio da massa muscular esquelética, nós estamos incluindo, especialmente nos idosos, quedas, fraturas, incapacidade física e até mesmo a mortalidade. Tá? Então, esse é o conceito macro, né? É, sim, ou seja, tenham atenção por si, pela própria sarcopenia e por essas comorbidades que estão associadas. Porque a gente não pode mais vender essa ideia de que eu fico velho e tenho direito a um chinelinho de uma pantufinha aí qualquer, um controle remoto na mão
Exato. e ficar doente, ficar fragilizado, não. E quando a gente fala de Bom. comorbidades, que foi um ponto muito importante que você tocou, né, é a diferença de nós classificarmos a sarcopenia primária e secundária. Porque quando nós falamos em sarcopenia primária, especialmente eu estou falando de uma sarcopenia associada ao envelhecimento. Quando eu falo em sarcopenia secundária, eu estou falando que ela é secundária a condições como, por exemplo, o estilo de vida, né, a dieta, o exercício físico, obeso, doenças, osteoporose, todas as doenças crônicas, todas as doenças crônicas. Então, um indivíduo com uma doença crônica é um cenário bastante importante para nós nos preocuparmos com a sarcopenia. E eu digo mais, né? Eu não digo uma sarcopenia associada à velhice, é uma sarcopenia associada ao indivíduo a partir de 40 anos. Nós estamos falando de um adulto jovem, tá? Muito. Então, porque antes ela era de fato uma condição que se associava muito com a condição de velhice, né? E não é. Não é, diferentemente da fragilidade, que é uma condição Verdade. É por isso associada... que eu te digo assim que o Borini tinha uma outra condição, enfim, então ele já era, né, o mais velho, eu acho que ele não era ainda dessa faixa etária de idosos, mas ele sempre falava e dizia isso, sarcopenia associada com fraqueza e com a fragilidade, né, por conta de várias questões, leva a uma incapacidade, a perda de independência, e ver quanta coisa a gente já está falando. A gente já está falando de comorbidades, a gente já está falando do impacto disso, do diferencial em diminuir a mobilidade de unidades motoras, fibras musculares, até uma atrofia que você vai explicar melhor essa evolução para a gente. Exato. Agradeço imensamente a Érica, está comentando, a Érica Silveira, que ela é pesquisadora. Tudo bom, querida? Oi, Érica, sou fã dessa mulher, viu? Que legal, que honra gostosa, hein? E ela falando que divulgou, que achou muito legal essa iniciativa. Pois, Érica, eu te convido a participar, inclusive, palestrar conosco. O Conexão Nutri ele é um espaço para discutir conhecimento, com prática clínica, mas embasado. Então, seja super bem-vinda. Aí a Érica deixou uma perguntinha aqui para gente. A Érica é da Federal, né, de Goiás. E tem trabalhado muito também nessa área, é uma das pessoas que eu admiro, né? Eu falo que eu trouxe esse tema para cá porque eu aprendo muito com especialistas que hoje publicam no assunto. E Silveira, né, colaboradores aí, a professora doutora Érica Silveira é uma delas. Então, admiro muito o trabalho da Érica. A Érica, nós estivemos juntas. Ainda mais fazer pesquisa nesse país, gente, olha... Eu a conheci o ano passado no Congresso na Alemanha, viu? Em Berlim, estivemos juntas lá. Tá aí, ó. Olha que legal, ó. Aproveito para compartilhar que publicamos hoje um artigo em revista A1. Muito bom, querida. Parabéns mesmo, viu? Muito bom legal saber que com tanta garra e competência a gente está trazendo aí esse contato, né? Para os nossos alunos. Parabéns mesmo, Érica, ó. Admiro você. E ela falou do azeite de oliva, né? Talvez ela tenha mais contribuições aí com mais propriedade que eu, porque ela estudou esse paper que ela publicou, não foi com azeite de oliva que ela mostrou? Foi. É um dos componentes da dieta do Mediterrâneo, né? Quando a gente fala em dieta do Mediterrâneo, vários pesquisadores, especialmente europeus, né? Eles trazem a dieta do Mediterrâneo aí, colocando como uma dieta que auxiliaria na prevenção e no próprio tratamento da sarcopenia, baseados em ácidos graxos essenciais, entre outros que nós sabemos que fazem parte aí. O azeite, gente, o azeite, né? Tocoferol, ômega 9, o perfil ômega de ácidos graxos, né? Perfil de ácidos graxos fantásticos, vitamina E, bananas, quer dizer, é um produto que eu consumo muito, ensino muito a consumir, e só lembrando, deve ser frustrante, né, Érica, porque a gente quando fala em dieta do Mediterrâneo, eles não, aliás,
né? Você vai para a França, Espanha, não existe esses vidrinhos pequenininhos de azeite, a não ser os trufados, enfim. É garrafão, é lata de 18 litros, garrafas de 2, 3, 5 litros, porque o consumo realmente é muito maior, né? Exato, Querida, exato. fala pra gente agora um pouquinho, então, o que que é a sarcopenia, né? Que fatores são esses que eu já comecei introduzindo sobre unidade motora, fibra, atrofia. O que que é a sarcopenia? Vamos começar para a gente falar, de fato, como eu acabei de definir, né? É uma desordem músculo-esquelética degenerativa e generalizada, desculpe, e ela é progressiva, tá? E tem uma forma que o consenso novo traz, uma proposta de algoritmo para a gente estar identificando a sarcopenia. Isso que é o mais importante. Uma diferença primordial do primeiro consenso para o segundo, para o mais recente, é essa coisa que ele traz de democratizar essa sarcopenia, isso que é o mais importante. Que nós não precisamos ter também equipamentos mirabolantes, caríssimos, para que a gente possa identificar a sarcopenia nos consultórios, ou que a gente possa identificar, tá? Eu não digo diagnosticar, porque a gente entra em um assunto bastante complicado, que são duas condições que hoje a sarcopenia no último consenso, ele veio com o CID, né? Com o Código Internacional de Doença. Então, é um diagnóstico médico, geralmente determinado pelo geriatra ou por qualquer outro médico, né? Especialmente pelo geriatra. Mas nós podemos, o nutricionista, a gente pode oferecer subsídios para o diagnóstico. E o consenso traz um algoritmo fácil de aplicar na prática clínica para a gente conhecer quem que é esse indivíduo que tem o perfil de ser um sarcopênico. Tá? Então, a proposta do consenso, que eu trago aqui para dividir com vocês hoje, é que nós temos que começar com um rastreamento desses pacientes. Um rastreamento, um achado de casos. E existe duas formas de estar fazendo isso na prática clínica. Ou é aquela minha impressão suspeita clínica, que o médico olha e fala, esse paciente, ele me parece sarcopênico, ele me parece com uma perda de massa muscular, né, com uma perda de força muscular, é aquela coisa da suspeita clínica, tá? E a outra maneira de estar fazendo um rastreamento, de forma até mais eficaz, né, mais precisa, utilizando instrumentos próprios para isso. E o instrumento que o consenso sugere é o SARC-F, S-A-R-C-F. É um instrumento de fácil aplicação, e inclusive ele pode ser auto-aplicado. Tá? O paciente mesmo pode estar respondendo, ou um familiar, ou enfim, caso o paciente não consiga responder. E esse instrumento, ele é composto por cinco perguntas. E essas perguntas, elas são para avaliar força, assistência em caminhar, levantar e sentar da cadeira, e a capacidade que o paciente tem de subir escadas e relato de quedas. Então, são 5 perguntinhas onde tem um score, né, uma pontuação, e se o paciente obtiver pontuação superior a 4, então quanto mais alta a pontuação, pior o paciente. Então ele está mais próximo aí do diagnóstico de sarcopenia. Então, uma vez o SARC-F dando positivo, ou seja, dando um valor de score igual ou superior a 4, de fato, eu posso continuar com esse diagnóstico. Então, a primeira coisa que a gente aplica é o SARC-F. Depois do SARC-F, o consenso ele propõe estar fazendo a avaliação de força. Como eu disse para vocês, a força ela é determinante hoje para a sarcopenia, e não mais a baixa massa muscular. Nós perdemos força, declina-se força, né, primeiro, e posteriormente declina-se a massa muscular. Então, é inerente à idade que nós venhamos a declinar a força inicialmente. Então, a primeira avaliação que se faz para verificar uma provável sarcopenia, não é ainda um diagnóstico, é a força muscular. E essa força muscular, a proposta dessa força é que ela venha a ser feita com o dinamômetro, com a dinamometria, que é a força de preensão palmar, tá certo?
Então, essa força muscular determinada pelo dinamômetro, se para homem tem o ponto de corte para homem, tem o ponto de corte para mulher, então os pontos de corte são 27 para homem e 16 para mulher, esses que são os pontos de corte, então inferior a 27 quilos de força de preensão para homem e inferior a 16 para mulher. Então, essa condição, quando o indivíduo ele tem baixa força muscular, eu posso afirmar que ele tem uma provável sarcopenia. Né? Ela só vai ser confirmada Gente, após... isso é uma pandemia, então, né? Ela só vai ser confirmada depois que eu avaliar a quantidade de massa muscular, tá certo? Mas, a princípio, ela é avaliada pelo SARCF, ela é rastreada pelo SARCF, e o início da avaliação, né, a provável sarcopenia, ela vem com o diagnóstico da força de preensão palmar. Deu baixa força de preensão palmar, para confirmar a sarcopenia, o paciente necessita ter baixa quantidade de massa muscular esquelética. Perfeito. Aí o consenso, ele traz DEXA, né, traz bioimpedância, ele traz a tomografia e outros padrões ouro que a gente tem para estar fazendo essa avaliação, mas o mais importante é que ele traz no consenso de como democratizar isso, né? Que é utilizando a circunferência da panturrilha, que é uma coisa que a gente usa bastante né, na prática clínica fácil, com idosos. Né? E fácil. Então, você pensa num ponto de corte de 31 centímetros, aí para ambos os sexos, né, pensando nesse ponto de corte internacional, você pensa que o indivíduo que deu abaixo disso é um indivíduo que já apresenta baixa massa muscular. E aí eu posso confirmar a sarcopenia. Então, uma vez baixa força com baixa massa muscular avaliada pela circunferência da panturrilha, mas aí não entra na ou por qualquer outro modo. Função muscular? Então, a função muscular, ela vai fazer parte do desempenho físico, né? Que é o que vai ajudar a classificar. Vai interferir, para que o público entenda, vai interferir na capacidade de produzir movimento, a função muscular. Exatamente. A segurança, a velocidade, a mobilidade, levantar de uma cadeira, caminhar, enfim. Exatamente. A função muscular não está na análise direta, então. A função que é feito o teste de velocidade de marcha, por exemplo, que é um teste diagnóstico, que é o teste de caminhada, nós pedimos para o paciente fazer um percurso de 4 metros, por exemplo, tem vários métodos, tá? Mas esse percurso de 4 metros, o paciente ele tem que fazer em tempo inferior a 5 segundos, por exemplo. Acima disso, o paciente estaria com uma baixa velocidade de marcha, que é o mesmo que uma marcha lenta, né? Perfeito, então aí, ela entra também. Ela entra como critério de severidade. Certo. Sabe por quê, Van? Porque eu posso... Ela não é critério de diagnóstico, mas é critério de intensidade, claro. É critério de... fora, né? Senão jamais. Eu ia perder aqui os parafusos, Exato. A função muscular, onde é que entra nisso? Mas aí é uma coisa que eu quero chamar atenção. Ela sozinha também não é nada. Porque aí vai... Porque ela sozinha, eu tenho aí uma perda de função que pode estar associada a qualquer distúrbio neurológico, por exemplo. Correto. E não necessariamente a uma perda de força ou uma perda associada à perda de músculo, né? Perfeito, é diferente quando você tem uma perda de função associada a disfunções neurais ou qualquer outra condição, quaisquer outras condições. Tá? Aí sim, nós temos a função. Aí quando o indivíduo, é aí que a gente não pode confundir, né? Quando o indivíduo, ele perde só essa capacidade da força da mão, vamos supor, por uma condição neural, que não é uma condição de perda de músculo, nós estamos falando num outro conceito que nós chamamos de dinapenia. Que é aí uma perda, no caso, da força, né? Entendi. Da força, né, dessa segurança, no caso, palmar. Então, aí nós estamos falando de uma condição que não necessariamente é uma perda de músculo. Isso é muito importante a gente ter essa diferenciação dos conceitos, da sarcopenia e da dinapenia.
que o conceito de sarcopenia ele envolve necessariamente a perda de massa muscular. É uma desordem musculoesquelética. Sim. O Juan fez um comentário, parabéns, falar de sarcopenia é muito importante, é necessário, né, ter essa conscientização, levar essa mensagem, né? Muito bom, obrigada realmente, querido. Obrigada, Juan. Vamos ver aqui. Como fazemos para explicar e ajudar o paciente a entender que está sarcopênico, né? E como fazer um auxílio no tratamento para ele? Saudades. Isso. Saudades, quem que é? A Maiara, né? Maiara. Tudo bem, Maiara? Bem-vinda. Nós vamos falar da dieta já. Eu creio que é um ponto que a gente vai estar abordando bastante, mas entre os aspectos, tá? Mas só para a gente não perder a lógica do raciocínio, exato. A gente já entra nisso, até porque vocês vão ver que uma hora passa brincando. Uma hora, Maiara, a gente já vai chegar na dieta, mas como falar para o paciente, né? Maiara, geralmente quem vai dar esse diagnóstico é o médico, tá? O nutricionista, ele vai subsidiar com todas, trabalhando nessa equipe você dizer isso, muito importante. Trabalhar... A gente não faz diagnóstico, gente. Inclusive é proibido legalmente isso. Exato, era o que eu ia dizer. É uma questão mais complexa, né, Mara? Sim. Por isso que eu até falei da força. Eu já vi muita gente confundir isso da força muscular. E não é só isso. Tem um quadro clínico estabelecido. E, gente, se estima que em 2025 a gente vai ter 30 milhões... um aumento, né, de mais de 33 milhões de idosos. Exato. Então, é um dado muito grande aí que tem que parar e pensar. A Érica já aceitou a live, depois passa o teu contato. Linda, viu? Bem-vinda. Nossa, que muito bom. Deixa eu passar aqui rapidinho. Você estava falando do número crescente de idosos, né? Eu até complemento que o sistema de saúde... ele já está, de fato, e vai estar cada vez mais ameaçado por essa crescente população de idosos. E nós queremos idosos que sejam idosos ativos, saudáveis. Muito né? Bom. Se estima que o Brasil vai ser o 6º país no ranking de idosos, né? Exato. E nós precisamos e queremos cada vez mais idosos que chegam nessa fase da vida, além de ativos e saudáveis, independentes. Perfeito, perfeito. Porque a dependência é muito difícil. Vamos aqui para uma provocação que eu sei que a Maria Cláudia eu admiro tanto por isso. Ela tem uma habilidade, né, de trabalhar tanto a bioquímica, a epidemiologia. Essa mulher tem uma amplitude de conhecimento realmente fabulosa. Então, a gente fala da sarcopenia como processo de unidade motora, nivelação de hormônios, porque tem as questões hormonais aí envolvidas nesse processo, síntese proteica. E aí, dentro desse quadro, eu aproveito para deixar a pergunta aí do professor Robervan sobre o uso de creatina. O uso de creatina, nós não temos ainda evidências fortes que sustentem a indicação da creatina como uma suplementação isolada. Hoje, na sarcopenia, tem vários estudos, tem um estudo grande, multicêntrico, em acompanhamento por 36 meses de indivíduos, que ele tá para sair, que vai ser publicado justamente essa questão de nutrição e de exercício. Aí nós vamos poder falar um pouquinho mais de propriedades, inclusive se existe algum nutriente que atua aí de forma isolada. Mas o que nós temos hoje nos consensos internacionais, enfim, de diversos países, eu não falo aqui só da Europa, nós temos a proteína sendo ofertada com a importância dela no montante, e não no nutriente de forma isolada. Perfeito. Então, a creatina, de fato, a gente conhece os potenciais da creatina, mas eu não posso falar que ela de fato, estaria contribuindo com propriedade... Que é uma solução isolada. Que é uma solução isolada para a sarcopenia, exatamente. Não, já a leucina,
né, já existe algumas evidências, mas nada muito forte, né, de baixa a moderada. A leucina, só para quem não é da nutrição, gente, está amplamente encontrada em alimentos fontes aí, não é um problema montar, Exato. né? A não ser que o idoso não coma, enfim. Exato. Também tem que considerar o quadro como um todo, né? O cenário todo. E isso acontece, Van. Então, respondendo ao professor Robervan, como nutriente isolado, não. Mas num conjunto, sim. Então, o que nós prezamos nesse idoso? Nós prezamos uma oferta dietética que alcance, primeiro, energia. Não tem como da gente falar de pensar em outra coisa se nós não pensarmos em balanço. Né? Então, uma dieta... Para a gente que é da prática e atende, vou dizer uma coisa, é incrível o déficit calórico em idosos, gente. Exato. Tem um estudo, se eu não me engano, com 802 indivíduos que participaram, é um estudo europeu, foram indivíduos com idade acima de 65 anos. E é exatamente esse, né? Esse déficit. A fragilidade, por exemplo, que foi o que foi averiguado nesse estudo, ela está extremamente associada a uma ingestão calórica, uma ingestão dietética de energia inferior a 21 calorias por quilo de peso. Uau! 21 calorias por quilo de peso, se você pensar num indivíduo de 60 quilos, 20 calorias, vamos por 20, não 21, eu tô falando aí em 1.200 calorias. Né? É muito pouco. Mas então, a gente vê isso mesmo, viu? Sim. A gente vê na família, eu vejo no consultório, sim, eu vejo quando sim, você vai fazer, você olha e diz assim, mas olha, eu até tenho muito álbum fotográfico e eu mostro, o senhor está vendo isso aqui, esse prato, essa proporção? Pois é, isso é recomendação de uma criança de 8 anos. Exato. Exato. Mas isso que a gente se preocupa. E aí vai. E não com energia, né? Com proteína também a gente vê o mesmo. A gente vê idosos que não chegam a 0,7 gramas por quilo de peso de proteína. E isso é muito preocupante. Então, idosos que comem aquém, tanto as necessidades de energia quanto as necessidades proteicas. Especialmente, Van, aí eu faço uma chamada de atenção aos idosos que são institucionalizados, né? Perfeito. Que vivem em instituições de longa permanência, em casas de repouso, então são os mais aí afetados, né, com essa ingestão, com esse déficit. E até a gente tem que pensar que esse déficit ele existe também pelas mudanças fisiológicas que acontecem com a própria idade, no idoso, né. Então nós temos que pensar num idoso que tem a possibilidade de vir a ter uma anorexia ligada ao envelhecimento, uma alteração de paladar, uma alteração de olfato. Que são características bem comuns, né? Exato, um baixo esvaziamento gástrico. Principalmente nesse público que você está falando. Então, ele vai perder a mobilidade, tem as questões afetivas associadas. Sim. Perdão, sem julgamento, tá, gente? É fácil apontar o dedo para problemas e na nutrição a gente tem que praticar mais o acolhimento. Mas vamos lá, e aí? Como é que eu faço para tratar este paciente? Quais são as opções que eu tenho? Obviamente, eu vou fugir eu falo que seria melhor prevenir, né, Van? Seria melhor prevenir, né, Van? E eu falo assim, vou incluir no seu prevenção. Eu gostaria muito que tirasse o foco da imagem corporal, da magreza, e pensasse assim, eu sou um gordinho saudável. Por quê? Porque eu como bem, porque eu durmo bem, porque eu tenho qualidade de vida, porque eu faço exercícios, né? A gente tirar o olhar de músculo da questão de hipertrofia, de bombado, de imagem. Nós não estamos falando disso. Não estamos. Então, muito bacana realmente. Quando a gente fala do tratamento dietético desses pacientes, você falou, não vamos falar do exercício. Não vou, porque a gente não pode prescrever exercício, né? Tem muita nutricionista aí, né, Van, prescrevendo até exercício. E muitos educadores... Muitos. A gente sabe que é importante, inclusive o tipo. Tem vários artigos, inclusive, para quem for da área de educação física, que orientam o tipo de exercício. Tipo, aqui eu não vou orientar o exercício, mas eu tenho que falar que o exercício é o primeiro pilar.
né? Perfeito. É o primeiro pilar. Então, temos que pensar, sim, em estratégias nutricionais, é fundamental, mas se eu pensar em sarcopenia e não pensar em exercício, especialmente exercício resistido, intervalado com exercício aeróbico, sempre orientado para um profissional adequado, né? Sempre visando orientação adequada, é o que vai aí acertar a questão do idoso. Tem até trabalhos que mostram, né, exercício e exercício com a suplementação, os dois grupos com exercício e tipo, ambos responderam igualmente, entendeu? Com ou sem suplementação, ou seja, coma bem, meu filho, né? E faça exercício. Então, eu venho aqui até para fazer uma provocação, que se nós falarmos, eu posso falar um monte de coisa da alimentação aqui, mas se nós não tivermos o pilar do exercício, o idoso ele não tem essa recuperação. Lembrando como que tanto tá voltando, né, Maria Cláudia, esse olhar da nutrição integrativa, da saúde integrativa, a visão holística. A gente não pode pensar em alimento só porque é nosso instrumento. Exato. Na sarcopenia, os consensos trazem até a palavra multimodal, tá? Então, é um tratamento multimodal, multimodalidades. Eu não faço nada sozinha sem as estratégias de exercício, infelizmente ou felizmente, né? Vamos trabalhar todos juntos, felizmente, né? E quando a gente fala, então, de estratégias nutricionais, foi que você me perguntou, né, do tratamento, e foi até uma pergunta da Maiara também. Nós temos que garantir o idoso, eu falo sempre, eu tinha vários professores que falavam isso, né? E eu sempre propago porque eu acho muito legal. Temos que fazer o arroz-feijão, porque a suplementação ela é extremamente importante, mas é uma cereja no bolo, né? Como diz o outro e muitos colegas. Então, se o idoso não estiver fazendo uma adequação importante das suas necessidades de energia, pensar em suplementação, né, é jogar tudo no ralo. Então, nós precisamos pensar em suplementação, sim. Faz parte das estratégias com esse idoso ou com esse adulto jovem que vem a ter sarcopenia. Mas precisamos pensar também nesse equilíbrio. Então, se não tiver o equilíbrio energético, né, energia e macronutrientes, não adianta pensarmos em estratégias de suplementação. Isso que eu queria deixar. E aí lembrar, cuidado com a paranoia de baixar a gordura de todo mundo, né? Inclusive de indivíduos saudáveis, não tem a menor necessidade. Não tem a menor necessidade. As margens das recomendações. O importante é interferir em qualidade, né, Mar? Exato. Qualidade e também quantidade proteica, né? Hoje a gente fala para o idoso não menos que 1,2 gramas por quilo de peso. O que é normal, o que é recomendação, né? Eu ia dizer assim, ó, gente, se cair, eu vou replicar uma frase que eu uso em aula. Tá num concurso, preenchendo um texto escrito no concurso, norma proteica é 0,8. Na prática, esquece isso. Esquece, gente. Esquece. Tá tudo certo, 1,2. Experiência prática minha, tá? Não tem nenhum paciente meu que, se eu tiver que fazer uma estratégia ou com um aluno meu, o indivíduo jamais vai receber dentro do hospital menos que 1,2 gramas por quilo de peso, a menos que ele tenha alguma disfunção que tenhamos que diminuir essa oferta proteica. Se não, né, 1,2 para cima, tá? É isso que a gente trabalha. Os consensos trazem pelo menos o mínimo que a gente consiga oferecer para o idoso sarcopênico ou qualquer outro indivíduo sarcopênico de 1,0 a 1,2, tá? Mas o mais importante, Van, quando a gente fala de proteína, além da quantidade, é o montante, tá? O montante que eu falo para você de como nós vamos distribuir isso ao longo do dia. Então, além da qualidade e da quantidade, é a distribuição. É o que vai manter esse idoso, é o que a gente vai tentar fazer para reverter essa sarcopenia. É reversível? É. Tanto a fragilidade quanto a sarcopenia são cenários que podem ir e vir, tá? São cenários que podem ir e vir, ou seja, são passíveis de serem revertidos, tá certo? Então, pensando na proteína, eu tenho que pensar em distribuição. Olha só, Costa Nutri,
Nossa, um paciente de 83 anos com Triste, aproximadamente né? 28 quilos. Triste, né? Mas Aí nós também estamos falando também de cuidado desnutrição. Cuidado para a gente não isso, é o que eu ia misturar os comentar. conceitos, tá? Isso, eu não queria Então, te assim, interromper, mas isso aí, não, eu cuidado, tenho uma tá? aula que a gente fala claramente, não misturem, porque às vezes alguns critérios eles podem se sobrepor, que a gente fala, Excelente, né? excelente. Mas a desnutrição é uma coisa e eu avalio de um jeito, tá certo? Até porque na desnutrição a gente tem muita perda de gordura também, né? Então, veja bem, quando eu falo de sarcopenia, eu tô medindo massa muscular, né? E pode Então, ocorrer em obesos, viu? e Até ela é acho que alguém fez. progressiva. O Robert Van acho que comentou, né? Com a dieta hoje muito É, restritiva, muitos obesos sarcopênicos. É isso mesmo. isso. Eu vi E que ele tem mesmo, comentou. gente, Sim, tem. é o pior cenário da sarcopenia. Desculpa. O pior cenário da sarcopenia é o paciente obeso, com uma série de comorbidezes, né? Comorbidades, e sarcopênico. É o pior cenário que a gente pode existir. Né? Aí, só para antes de falar da vitamina D, para falar continuar só com a distribuição proteica, a questão da distribuição proteica ela é muito importante. Então, os consensos falam para gente que eu preciso colocar em cada refeição entre 25 a 30 gramas de proteína por refeição. E que pelo menos dessas 25, 30 gramas, 15 gramas sejam de aminoácidos essenciais. Tá certo? E só Então, para comentar, gente, que essa recomendação não é só para sarcopenia. é para tudo. Nós temos um limiar anabólico. Isso é fisiologia, é metabólico. Fisiologia, é metabólico. Então, quando você vai prescrever proteína, existe uma organização. Exato. Né? E isso vai servir para tudo que for associado ao metabolismo proteico. Então, é importante isso. Então, não é porque o cara faz exercício, ele pode consumir 50 gramas. Aliás, não é assim que funciona. Muito bom. Exato. E a gente fala, inclusive, se for um idoso ou qualquer outro indivíduo que esteja praticando um exercício físico, ou especialmente após, né, posterior a um exercício físico resistido, que ele utilize a suplementação, né? Seria aí o famoso whey protein, né? Pós o exercício, pelo menos 20 gramas, tá? No intervalo de 1 hora, para ele conseguir uma boa absorção após o exercício. Então, é o que a gente coloca, assim, de estratégia principal. Mas não adianta a gente pensar em proteína se eu não pensar em carboidrato e em gordura, tá, gente? Então, vamos só relembrar aí das nossas estratégias. As ações são sinergistas, né? É muito errado pensar no nutriente isolado. Infelizmente, ainda tem isso. E aí, Mai, o que a gente pode fazer, então? Questão de suplementação, se eu pegar um paciente igual um indivíduo que esteja desnutrido, sarcopênico, eu posso sim pensar numa suplementação energético-proteica, eu posso sim pensar em proteína de forma no montante, não de forma isolado, tá? Embora eu possa trabalhar com whey protein, pensando num módulo de proteína, eu acho que só considero importante, vem a enriquecer essa dieta. A gente sabe que o idoso, ele tem bastante, principalmente, eu tô falando do idoso, porque nós estamos falando hoje de sarcopenia e fragilidade em idosos, né? Sim. Por isso que eu falo idoso o tempo todo, mas eu não descarto adultos jovens nesse processo, tá? Perfeito. Então, e para lembrar aqui, só complementar, eu acho que foi ano passado que saiu o estudo do INEAS, e eles colocaram no estudo deles 73%, se não me engano, né? De baixa ingestão de energia e proteína, que é bem o que você está colocando, que é um estudo nacional, né? Então, tem esse dado aí bastante grande sobre consumo alimentar. E corrobora com alguns outros trabalhos europeus, etc. Então, muito legal trabalhar com isso e entendermos isso, o quanto, e aí eu vou além, não é só macro, é micro, porque daí para ter a questão muscular eu preciso de magnésio, eu preciso de cálcio, eu preciso de cobalto, aí eu preciso de vitamina D, que o Robert colocou, né? Não isolada, por favor. Exatamente, não isolada. E agora eu só vou fazer um comentário da vitamina D, e isso serve para qualquer outra suplementação. Cheque o nível sérico, né? Cheque o nível sérico desse idoso, tá? A suplementação ela vai ser bem-vinda quando o nível sérico estiver baixo.
a gente está falando aí 25, 30, tá? Porque para o idoso, o que a gente dá é a RDA para a idade do paciente, tá certo? Eu não preciso suplementar nada além, né? Nada além. E a suplementação, ela vai ser bem-vinda quando os níveis séricos estiverem baixos, né? E Quanto também aí, uma atenção aqui, não tem isso não está no consenso, mas uma provocação, porque eu acho que esse é o nosso papel. O Robervan falou em vitamina D. Quando você vai ler sobre vitamina D em testes genéticos e tudo, a gente percebe que nem todo mundo responde à suplementação. exato. Então, isso é bem, principalmente para a vitamina D, tá? Assim, Exato. Nós tivemos uma live, inclusive, com uma pesquisadora já sobre isso, né? No período da noite, no programa do treinamento. Eu estou com um grupo de treinamento que eu atendo Nutri, e às quintas-feiras a gente faz algumas lives específicas. E a gente abordou sobre isso, né? Da importância desse fenótipo aí, interferir nesse aproveitamento e qual seria a forma molecular adequada. Nós não chegamos Exato. nesse nível ainda populacional, mas isso está evoluindo muito. E tem muitos estudos, Van, exatamente isso. Os pacientes respondem de forma heterogênea, sabe? Perfeito. Exatamente. Tem muitos estudos que não observa-se a função de recuperação de massa muscular com essa vitamina C, a vitamina D dada de forma isolada, né? Tem pesquisadores que chegam a colocar que esse sensacionalismo é coisa de indústria farmacêutica. Sim, tem meta-análises publicadas que a vitamina D, né, enfim, associado ou não ao cálcio, enfim, ela não tem benefícios diretamente, não tem melhora significativa na força muscular. Né? Perfeito, então, assim, que justifique suplementar. Que justifique suplementar. Tá? Exatamente. Por isso que eu acabei de falar, vamos checar os níveis séricos, né? Se os níveis séricos estiver baixo, a suplementação ela pode acontecer naturalmente. Tá? Que nutrientes são essenciais, então? Porque, gente, nós temos uns 10 minutos só. Nossa, mentira! Não, juro. Não, eu precisava falar um pouquinho de fragilidade. Eu queria comentar que você falou da dependência. Tem vários testes da sarcopenia para democratizar. Você falou do senta e levanta da cadeira, né? É uma super opção para quem não tem o dinamômetro. Então, se o paciente levanta e senta da cadeira 5 vezes, com os braços sem apoiar na cadeira, colocando a força nas pernas, eu consigo fazer um teste, eu sento e levanta da cadeira, eu consigo fazer um teste de força no meu consultório ou na minha pesquisa, sem precisar usar o dinamômetro. Mas eu vou te contar uma coisa real que me aconteceu e me sensibilizou a ter esse olhar para terceira idade, para o idoso. Quando uma paciente minha veio procurar, e peso ok, hiper vaidosa, aliás, ela tinha trabalhado com alta costura, eu me emociono falar dela, era uma pessoa linda, chiquérrima, e ela disse o seguinte para mim: eu me alimento bem, eu me cuido bem, eu sou linda, mas eu não levanto da privada sem me apoiar, e isso está me afetando. Porque ela não, como tem poltronas, ela não percebia que se apoiava, mas começou a perceber e isso incomodou muito ela. Então, assim, tu vê uma coisa tão cotidiana e tão necessário para todos nós, né? Exato. E essas dietas restritivas também, né, colaborando com tudo isso nos dias atuais. Mas vamos lá, algumas taking home messages, né, algumas mensagens aí para casa, que talvez poderia ajudar um pouquinho até os nutricionistas que estão nos assistindo. Então, energia, né, de forma bastante equilibrada, uma oferta energética que proporcione para o paciente de fato o que ele precisa receber. A proteína, indispensável, eu penso aí na proteína, o que os consensos trazem, de 1 a 1,2, mas aí vai depender da condição também, tá? Se o paciente tem alguma patologia ou não, tá certo? Pacientes idosos com doenças crônicas,
Nós ofertamos aí e tem artigos que sustentam essa evidência de 1,5 grama por quilo de peso ou mais, tá certo? Podendo chegar até 2,0, né? E isso não é dito pelo consenso, mas tem bastante evidências aí que já nos permite afirmar isso, né? Podendo chegar até 2,0 se não for um indivíduo com uma doença renal crônica, vamos supor, um conservador. Certo. Tá? Então, nós pensamos, então, de novo, ó. Para o professor Roberto. Roberto, já falamos disso, exatamente, tá? A questão da obesidade sarcopênica, essencial. É o pior cenário, né? É o obeso, sarcopênico e com repleto de doenças crônicas associadas. Né? Além da obesidade. A Eli perguntou sobre o uso, já que nós falamos de proteínas, de aminoácidos essenciais. Sim, bem-vindos, tá? Bem-vindos. Mas, de novo, né, eu reforço que não de forma isolada. Né? Se nós falarmos de aminoácido hoje, nós pensamos em aminoácidos de cadeia ramificada. Se for pensar em algum aminoácido isolado. Mas hoje nós temos, o pessoal tem trabalhado mais com whey protein mesmo. Como fonte proteica, tá? É porque eu falo que o whey, iogurtes, quer dizer que, né? Inclusive, às vezes, na prática, a gente ensina a preparar o iogurte grego e a usar o soro, que é o whey, gente, só para deixar claro, tá? Muita gente joga justo o soro fora, em outras preparações, inclusive sopa. Então, tem que trazer isso para a prática. Sabe aquele sopão de vovó? Com carne, legumes, né? Ainda é uma alternativa para idosos que vocês têm que considerar em várias questões aí, né? O whey pode causar alguns efeitos adversos de digestibilidade. Desconforto, né? Desconforto gástrico. Então, vocês têm que pensar em... Ninguém está aqui fazendo apologia ao whey. Não, nenhuma. Bom senso. Porque também não adianta montar um cardápio ideal que o idoso não tem condição de mastigar, que não tem condição de adquirir o alimento. É um conjunto, é bem complexo. Ou não aceita, né? Não aceita a suplementação. Simplificou muito, não gosto disso. Não gosto do paladar. E vou continuar assim. Exatamente. Aí entra uma estratégia que você comentou muito legal, que é a importância do fracionamento por conta da digestibilidade da oferta, também o fracionamento por conta da inapetência. Sim, que aí mantém um volume menor e consegue ter uma oferta mais vezes ao dia. É uma estratégia que o nutricionista pode pensar. E trabalhar na consistência que ele aceitar, né? Porque nem todos os idosos aceitam a dieta na consistência de uma dieta geral, no caso, de uma dieta livre, né? Então, assim, pensando em nutrição, penso em energia primordial, proteína e de forma fracionada, não adianta nada, eu preciso distribuir isso ao longo do dia tem mais benefício, né? Tem total benefício. A vitamina a vitamina D, que foi aí a pergunta, aí fica também a recomendação de 800 a 1.000 unidades internacionais dia, não há necessidade, né? Não tem nada que recomende níveis doses superiores a 1.000, não tem necessidade. Perfeito. Tá? Leucina e ômega 3 são promissores, mas não tem assim consenso de suplementação para ômega 3. Se fala em dose promissora de 3 gramas ao dia, mas, de novo, isolado não vai acontecer nada com o paciente, vou gastar com suplementação à toa, tá? E o mais importante, a combinação de todos esses nutrientes é o que vai conferir benefício. É o que é favorável, né? Então, pensa aí numa dieta que a professora Érica falou, que tem de tudo, né? Que eu tenho a proteína, que eu tenho o equilíbrio de energia, enfim. É esse blend que vai conferir benefício, Van. Não adianta nada ficar pensando em suplementinho de ômega 3, em whey, em suplementinho disso, daquilo, em cápsulazinha de vitamina D, se eu não tiver uma nutrição.
promissores, né? A Sim, tem sim. betalanina, no aumento Tem. da carnosina, em aumento de massa muscular, Sim. quer dizer... É o HMB, né, que é promissores. o metabólito aí da leucina. Da leucina. Pronto, sim, falou são bem. promissores, Então, são promissores, tá? São sim. Só que não tem evidências que sustentem as suas recomendações de forma isolada. Tem vários suplementos no mercado, eu não estou aqui para citar nome, nem apologia a marca nenhuma, mas tem vários suplementos no mercado que contém leucina em sua formulação. Tem suplementos, inclusive suplementos à base de peptídeos a partir de colágenos, que são muito bem-vindos, que ele é um blend também com vitaminas e minerais, além dos peptídeos. Então, tem muitos recursos, sim, no mercado, mas não adianta nada disso se nós não fizermos o arroz com feijão. perfeito, perfeito. Eu tô adorando, mas eu falo que ela tem bom senso até sobrando, né? Até para conversa com uma fluidez tremenda. Muito legal. A Mara está comentando a questão da pandemia, né? Que eles já não têm tendência e agora estão em isolamento. E vou dar uma notícia, acho que todo mundo já sabe dar uma notícia. Isso permanece em isolamento e distanciamento social. É realmente um caso atípico aí, né? A suplementação só se for com exercício, Mara, né? Especialmente para idoso, né? Precisa do exercício resistido para poder estar usando a suplementação. Então, a suplementação ela vai funcionar na sua combinação com o exercício. Se não tiver o exercício, eu recomendo proteína a partir dos alimentos in natura, do que a gente tem no nosso dia a dia. Mara, uma querida, uma fofa, bem-vinda, minha vizinha em Dourados. Ah, que legal! A mãe dela acho que está com sarcopenia. Ela falou, olha, eu preciso participar da sua live. Aí eu falei, participe, que a gente vai conversar bastante disso. Mara, bem-vinda. Então, a suplementação com exercício, né, Van? O que você acha? Suplementação whey sem exercício? Eu sempre digo assim, ó, por exemplo, eu tive o privilégio de trabalhar em um hospital e de trabalhar com população extremamente carente e privilégios de atender o particular com um chefe internacional atendendo a hotelaria do hospital. E eu falo uma coisa, gente, vai haver carências em ambos, tá? Cuidado com esse mito de condição financeira e melhor. Eles não têm a escolha, o idoso não come bem. Isso tem que ser um hábito, né, Maria Cláudia? Então, assim, existe muito esse mito, essa crença, e, na verdade, a gente tem um problema aí, outras variáveis que abordam. Ô, Van, vamos falar um pouquinho da fragilidade rapidinho, depois a gente marca para complementar. Tem uma porção de coisas que daria para falar da sarcopenia, né? Um pouco mais da fisiopata, eu vi que tinha algumas perguntas aí, não dá para a gente falar de toda a fisiopatologia aqui, né, bastante extensa, dá para marcar um dia só para falar das questões hormonais. Eu não gostaria de entrar nas reposições hormonais, nas medicações, aí eu acho que... eu adoraria falar um pouco sobre... Vamos marcar não é a nossa praia, né? Dessa sinergia entre os nutrientes, porque eu vejo muita coisa sobre suplementação e tudo, e quando você fala de músculo... Eu que estudei, né, em bioquímica de micronutrientes na farmácia, então a gente vê que músculo eu preciso de magnésio, de cobalto, vitamina D, B12, que B12 acha que é só relação de anemia, e a B12 em idosos deficiência de B12 em idosos é uma realidade, ele pode ser pré-clínico, subclínico, perdão, e não ter anemia instaurada, e isso atinge a massa muscular. Né? Então, essas questões são importantes e têm que serem repensadas. Mas fala lá da fragilidade, amada. Não, então, teria muita coisa para a gente estar discutindo hoje aqui. Acho que a gente dedicou a maior parte do nosso tempo aí com a sarcopenia, né? E a fragilidade, embora não iremos fazer o diagnóstico, mas é importante o nutricionista estar por dentro da síndrome da fragilidade. Quando nós falamos de fragilidade, a fragilidade física mesmo, né? É muito importante os nutricionistas conhecerem e identificar em seus consultórios que quando nós falamos de fragilidade, na década de 80 se falava de um indivíduo que era totalmente dependente. É isso que eu queria trazer aqui, que faltou, que eu acho que é muito importante. E hoje, né, de 2000 para cá, 2001 para cá,
com os novos conceitos, né, um conceito de Fried, colaboradores, enfim, tem outros pesquisadores que trabalham nesta área, já trazem a fragilidade com um novo conceito, não mais com essa questão de dependência de outra pessoa para as atividades de vida diária, mas daquele indivíduo que o seu estado, ele é totalmente vulnerável, ele tem uma vulnerabilidade fisiológica relacionada à própria idade. Então, esse é o indivíduo frágil, é aquele que tem... Eu acabei de citar o exemplo da paciente, né? Exato. Exatamente esse caso. É uma vulnerabilidade fisiológica, né, relacionada à idade. E sendo assim, esse indivíduo ele vai apresentar uma capacidade reduzida, né, de seu organismo frente a resistir a alguns agentes que são ditos estressores pelos pesquisadores. Então, esse é o conceito mais recente. Então, isso quer dizer que eu posso ter indivíduos que são frágeis e não são dependentes. Porque quando a gente imagina um paciente frágil, na década de 80, é aquele paciente que ele precisa de ajuda, ele não vive sem auxílio e vai morrer, né? Hoje não. O conceito de fragilidade de 2000 para cá, então, é essa vulnerabilidade. E esse paciente, ele acaba sendo, ele tendo uma capacidade reduzida, né, de lidar, de resistir a agentes estressores. Eu vou dar até um exemplo, que eu queria dar o exemplo da pandemia, né, do coronavírus. Vamos pensar no vírus como um estressor. Por que os idosos, população de risco? Por que os idosos? Porque a forma que o idoso reage a esse estressor vírus e a forma que um jovem reage com uma situação imunológica, claro que tem exceções, tá? Mas de um jovem, uma situação imunológica melhor, endócrina melhor, enfim, todo o suporte que um jovem tem, o idoso não tem mais. Então, é a forma de resistir a esses estressores. E podemos pensar em outros estressores. Aqui eu tô falando de vírus, mas eu poderia falar de um tropeção numa calçada, Van. Como que você e eu resistimos a um tropeção? Eu vou te dar um outro exemplo da minha realidade, tá? Dos meus pacientes. O inverno. Exato, o inverno. Inverno? Assim, gente, inverno é muito lindo. Ah, eu adoro o Gramado, porque você tá lá passeando, bem. Porque você tá desfilando. Passeando, acendendo lareira. Paquerando, exatamente. tomando vinho. Tomando um vinho. Isso na realidade do dia a dia. Exato. Você não sabe o que é ficar 17 dias nublado, chuvoso e frio. Aí o idoso não sai de casa, né? Tudo fica mais difícil, porque você tem que estar de sombrinha, eles andam de sacola, a mobilidade muda. Vamos ser honestos, as nossas cidades não têm um calçamento, não são articuladas para permitir que eles estejam livres. Então, Exato. É toda uma atenção e cuidado. Então, tudo isso são fatores estressores. Se eu tropeço nessa sarjeta, nessa calçada, eu rapidamente, com o meu reflexo, me levanto. Daqui uns dias, espero que sim também. Me levanto e dou sequência. Né? Outros caem e dou sequência na caminhada, né? Já um idoso, como que ele se comporta diante desse estresse, né? Desse agente estressor? Ele vai cair. Puxa a bolsa, então é tudo. Vai cair, vai quebrar um fêmur. Então, só para a gente fechar, essa dependência, ela não faz parte mais do conceito de fragilidade. Ela sim pode ser uma coisa decorrente, né, dessa exposição ao longo do tempo, dessa vulnerabilidade desse idoso. Então, a dependência pode ser decorrente. Só incluiu como é importante, né? Nos últimos 4 anos eu virei Master Coach, tenho estudado psicologia positiva, neurociência, enfim, fui para outro âmbito aí da bioquímica, que não da bioquímica. E hoje eu me preocupo muito porque eu vejo a falta de acolhimento. Exato. No nossos serviços, vou falar da gente, né? Na área de nutrição, o quanto isso tem que ser observado e melhorado.
né? E quanto isso pode ser evitado, como você colocou, né? A Exato. prevenção, não adianta eu me irritar com meus pais, ô mãe, você também é dependente, tudo eu tenho que fazer, mas e qual foi o preparo para chegar nesses 75 anos? Né? A falta de Exato. paciência que se tem com idosos e São de estressores. investimento. Estressores psicológicos, São né? estressores. Não tem só estressores fisiológicos, né? Tem estressores, muitos Muito legal. estressores, e o que a gente acumula ao longo da vida, né? Então, eu gostaria só da gente... Ah lá. Virei a Eu moradia de um dos gatos. gostaria de falar só do diagnóstico também, né? Porque nós fizemos o diagnóstico de sarcopenia e brevemente falar de fragilidade, que não nos compete, mas nós podemos de fato auxiliar. Tem muitas escalas, tá? Muitos instrumentos validados, muitos questionários, né? Que é do público geral, né? Que se comunica assim. Escalas, questionários, instrumentos que avaliam fragilidade. Mas na prática clínica, nós falamos do fenótipo de fragilidade descrito por Fried, que ele fala em 5 critérios para diagnóstico da fragilidade. Se o paciente, desses 5, se o paciente apresentar 3 ou mais, ele é dito um indivíduo com fenótipo frágil, tá? Uma fragilidade física. Então, quais são os 5? Primeiro, baixa força, diminuição da força de pressão palmar, com a dinamometria. Segundo critério, diminuição da velocidade de marcha, da caminhada. Terceiro critério, sensação de fadiga autorreferida, autorrelatada, tá? Tem 2 perguntinhas que são feitas para poder verificar essa fadiga relatada. A inatividade física. E 5, que é onde o nutricionista atua bastante, a perda involuntária do peso. Tá? Então, essa perda de peso superior ou igual a 5% no último ano é um critério também. Então, se o paciente tem pelo menos 3 desses critérios, ele é dito já um indivíduo com uma síndrome da fragilidade. O próprio nome diz, é uma síndrome, é um conjunto desses critérios e não algo isolado. Então, isso que tem que ficar muito claro. E outra coisa, tem também o critério que eu poderia falar em indivíduo pré-frágil. Então, se o indivíduo apresentar 1 ou 2 critérios, já é pré-frágil. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um indivíduo que tem redução de força e perda de peso involuntária, eu já posso falar em pré-fragilidade. Se ele tem diminuição da força, diminuição, é um acamado, não faz atividade nenhuma, está acamado, né? Enfim, e perdeu peso, eu já posso estar falando em fragilidade, tá? Então, são critérios bem importantes. E fica bem clara essa diferença do que é fragilidade, pensando nesses 5 critérios que eu coloquei, no que é sarcopenia, que nós já discutimos, e no que é dinapenia, tá? Porque nem toda força é relacionada à perda da massa muscular, tá certo? Voltando às questões das condições neurais. Então, parcialmente, a perda de força do envelhecimento é associada, é explicada pela redução da massa muscular, mas não totalmente. Então, tem que ficar muito ligada para esses critérios, eles não se sobreporem, tá? Ah, Fabi, linda, um beijo. Dona, um beijo grande. E quem que perguntou? A Érica. Érica, fica assim, vai para o canal do YouTube. Tá? Essa live vai para o canal do YouTube. Vai ficar Érica, obrigada pela sua participação, viu? Enfim, a gente tem pouco tempo, mas acho que deu para falar um pouquinho de cada coisa. Espero que tenha ficado a mensagem, Ivan, que a nutrição, ela precisa, na sarcopenia e na fragilidade, estar associada a movimento, né? A movimento, a exercício resistido e exercício aeróbico, é óbvio que sempre orientado e de acordo com a capacidade do indivíduo. Os exercícios, as pessoas não respondem igual a carga, ao movimento. E olha, né, Mar, como falta gente especializada para esse público. Aliás, para reabilitação de modo geral. Sim, tá? Falta exato. bastante. Ó, todo mundo mandando beijos, elogiando muito. Eu vi a Luana aí, foi aluna nossa na Estácio, na Gama.
A Que Gama Filho, legal. a Luana. Um beijo, Luana, querida. Beijo, Lu, muito grande, viu? Bom ter vocês por aqui. E eu quero Todos só os falar de dias, às você 12, agora, tá? Deixa eu de falar de mim. você antes de você fechar. É sim, de você. Indicar essa professora linda, viu, gente? Tudo que ela faz não tem igual, sério. Ela quer me deixar vermelha ao vivo, gente. Não, Ai, tô ficando vermelha. onde ela coloca a mão, essa nutrição anda. Então, é uma fofa, é uma querida. Tive o prazer enorme de trabalhar muitos anos com a professora Vanessa e indico totalmente tudo que ela propõe e tudo que ela se propõe a fazer. Então, cursos da Vanessa, do Instituto Vanessa Coutinho, procurem lá, acessem o Instagram dela. É uma pessoa que está sempre propondo coisas novas, inovadoras, uma menina rica de ideias e de coisas boas, Linda, obrigada, viu? meu amor? Vindo de Então, ó, você, cursos, é uma bênção. treinamentos, pós, procure a Vanessa, que ela é fera Que nisso aí, viu? linda, obrigada, viu? Imagina, De eu que coração, agradeço. é recíproco, é recíproco. Gente, todos vocês, muito obrigada pela presença, pelos compartilhamentos. E se alguém Muito ficou com obrigada. alguma dúvida, porque a gente às vezes fala muito rápido e vem perguntas no meio e aí perde a sequência do raciocínio e voltamos no raciocínio anterior. Então, assim, eu também me disponibilizo aí no meu Instagram para tirar algumas dúvidas no direct. Se alguém quiser fazer algum comentário em particular que não deu tempo de colocar aqui ou que não deu tempo da gente discutir. O que eu vou te pedir é alguns materiais. A gente tem um grupo no Telegram que se chama Conexão Nutri. E a gente coloca cada live materiais mandados pelos professores. Exato, tá ótimo. Eu tenho vários artigos desse assunto, os consensos. Gente, eu passo para você. Vemos, então, Má, privilégio muito grande, um sucesso sempre. E que você continue essa pessoa amorosa e comprometida com a nutrição. É um orgulho muito grande. Obrigada, viu, Obrigada. Querida? Adorei participar do Conexão Nutri. Um beijo para você.